Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Abra, por favor, sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 13. E nós vamos ver o último versículo do capítulo, que é o verso 33. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também vai ditar o trilho, o tom da nossa conversa, do ensino, da reflexão da palavra que nós temos aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só dar um contexto antes de ler o texto. Capítulo 13 inicia com Moisés enviando 12 espias. Um representante, um príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel. A missão deles era observar a terra que é chamada de terra prometida, a terra de Canaã, porque era uma promessa que Deus vinha fazendo desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Na geração de Jacó, os filhos de Israel descem ao Egito, lá começam a se multiplicar, mas quando José, que se torna governador no Egito, está para morrer, ele lembra os seus irmãos de algo. Certamente, Deus há de visitar vocês. Nós vamos voltar para a terra de Canaã. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui. Ele está dizendo, não estarei vivo para ver o cumprimento da promessa, mas aquela promessa era geracional, ela era comunicada, transmitida, havia expectativa, até que finalmente, depois de 430 anos no Egito, Deus tira a nação de Israel, liderada por Moisés, para entrar na terra prometida. Agora Moisés está no limiar da terra, finalmente chegou o dia, o momento tão esperado, e diz para os espias, vão lá, voltem e deem um relato. Os versos anteriores diz que eles chegam dizendo, a terra é boa, mas tem gigante. Eles habitam cidades fortificadas, as cidades fortificadas estão no alto das montanhas, e 10 desses 12 espias, eles têm um relatório negativo. A Bíblia diz que eles difamaram a terra. E esse é o momento, a conclusão final do relatório desses 10, a maioria dos 12 espias. 2 se posicionaram diferente, que são Josué e Caleb, já veremos. E é nesse momento que eles afirmam não apenas que ali havia gigantes, mas eles dizem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. A minha conversa com vocês hoje diz respeito à identidade e à autoimagem. O tema da minha mensagem hoje é, parafraseando e mudando, adaptando a frase que talvez você já ouviu, você é o que você come, não apenas a quantidade, mas a qualidade do que você come, O tema da minha mensagem hoje é você é o que você vê. A forma como você se enxerga define aquilo que você vai experimentar, E não estou falando de conceitos que se limitam somente à psicologia, como estudo do comportamento humano. Eu quero te mostrar princípios bíblicos e espirituais que eu e você, de fato, precisamos entender se queremos viver o melhor de Deus. Deus tem para nós o que estamos enfatizando nessa série de mensagens, uma vida abundante. Quando Deus tira o povo do Egito, não é para que ficassem perambulando no deserto. A promessa o tempo todo era, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O que Deus estava dizendo é, eu tenho para vocês um lugar de abundância. E Deus tem isso para mim e para você. Da mesma forma, Deus nos arrancou do Egito, do mundo e do pecado, não para que a gente perambulasse num deserto espiritual. Ele tem para mim e para você um lugar de abundância. Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, assim como a nação de Israel não sairia do Egito para automaticamente entrar em Canaã, assim como eles abortaram o que Deus prometeu, uma promessa de Deus sinaliza sua vontade, sua intenção, mas o plano não pode ser vivido. Aquela geração, como diz o texto, daquele limiar da terra onde chegam, eles retrocederiam, passariam 40 anos no deserto. O Senhor diz para cada um dos 40 dias que os espias ficaram na terra, para cada dia 1 ano, 40 anos, até que toda essa geração morra. E a sentença de Deus é, nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi. Deus não é bipolar, Deus não mudou de ideia, mas Deus está deixando claro, ou vocês cooperam comigo em fé, ou não acessam nada daquilo que eu estou disponibilizando. Hebreus capítulo 3, verso 19, resume e simplifica isso numa frase. Vemos que não puderam entrar, referência a essa geração que não entrou na terra, por causa da sua incredulidade. E essa frase expressa bem a incredulidade. Éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Curioso que eles dizem, e também éramos aos deles. Aos dele quem? Aos olhos dos povos da terra, esses de maior estatura. A pergunta é, eles foram vistos pelos povos da terra?
Eles perguntaram a opinião que tinham a respeito de si? Evidente que não. Por que podemos dizer evidente que não? É só aplicar uma lógica da própria Escritura. Josué, um dos 12 espias, quando chega na hora de entrar em Canaã, agora a próxima geração, 40 anos depois, ele também vai mandar espias, dessa vez para Jericó. Quando o rei fica sabendo que há espias, bota um grupo para caçar esses dois, para tentar localizá-los e matá-los. A vida deles estava em jogo. Os espias representavam uma brecha na segurança, um comprometimento daquilo. Se tivessem sido vistos espiando da terra, não teriam voltado para contar a história. Então, é evidente que não foram vistos, é evidente que não houve nenhum comentário sobre como eram vistos, mas quem se vê como gafanhoto, imagina que todo mundo o vê como tal. Em lugar de gafanhoto, quando você olha a perspectiva bíblica, embora eles devorem a erva verde, quase sempre a menção é que eles vêm do deserto, voltam para o deserto. A Bíblia fala de João Batista se alimentando de gafanhotos no deserto. E se lugar de gafanhoto é no deserto, eu disse, vocês se veem como tal, vão para o lugar onde vocês se enxergam. Nós temos destacado aqui no mês anterior, quando falamos de fé em milagres, que a responsabilidade de crer é nossa. O Senhor Jesus falou várias vezes, seja feito conforme a sua fé. Essa vida abundante não depende apenas da provisão e da promessa de Deus. Depende da devida correspondência. E a maneira como nos vemos, o conceito de identidade, a maneira como falamos a respeito de nós mesmos, ela não é algo meramente psicológico, emocional, mental. Nós estamos falando de algo espiritual. Talvez você vá ouvir a expressão crenças limitadoras na boca de gente que não prega a Bíblia. Mas a Bíblia fala que as crenças podem, ou nos levar além, tudo é possível que crer, ou elas podem nos limitar. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, sem querer de forma alguma confundir aquilo que a palavra de Deus apresenta com alguns discursos modernos. Volta e meia eu vejo gente tentando mascarar com uma linguagem bíblica, uma mensagem meramente de autoajuda baseada na ideia de um pensamento positivo. E é lógico que é melhor você pensar positivo do que negativo, não estou falando contra isso. Mas pensamento positivo não transforma as circunstâncias. Pensamento positivo, na verdade, é meio que quase que um auto-engano. Tá ruim, mas tá bom. Desde que eu imagine, tá bom. Vai continuar ruim do lado de fora. Você melhorou sua atitude. Já é melhor do que tá ruim do lado de fora e uma atitude ruim. Mas a mentalidade positiva, eu defino ela como você colocar um Ray-Ban de lente verde numa vaca lá no sertão mais árido que você pode encontrar do Nordeste. Ela olha para o capim seco, mas com aquela lente ela está vendo verde. Mas se botar a boca, continua seco. Não importa se você imagina o capim verde, ele vai continuar seco. Pensamento positivo pode até mudar suas atitudes, mas não mudam circunstâncias. A fé é diferente. A fé olha para o capim seco e diz, está seco. Mas eu tenho a promessa de Deus que vai reverdecer. Então eu enxergo a materialização da promessa. E à medida que eu coopero com Deus em fé, eu abro espaço para que o sobrenatural se manifeste, para que mude as circunstâncias. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Então, não estamos falando meramente de uma boa atitude, o que já pode te ajudar mesmo se as circunstâncias não mudarem. Mas nós precisamos entender que o que estamos falando se relaciona com o mundo espiritual, se relaciona com fé e precisa ser entendido como tal. Então, feita essa introdução, eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou classificar aqui do poder de uma autoimagem. Como eu e você nos vemos? Nós vemos que, e isso não foi registrado à toa na Escritura, eles se viam como gafanhotos. E normalmente aquilo que nós vemos faz parte da nossa declaração. O que enxergamos sobre nós mesmos, o que pensamos sobre nós mesmos, normalmente transborda pela boca. Aliás, Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Você quer saber o que uma pessoa realmente acredita, o que ela pensa, o que ela acha? Converse. E converse o máximo que você puder, porque aos poucos aquilo simplesmente vai saindo, vai transbordando. E o que eu e você precisamos compreender é, na perspectiva bíblica, qual é o poder de uma autoimagem, de uma visão correta. No livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 19, nós lemos: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Eu mencionei semana passada, nós estamos numa série de mensagens, eu preguei 2 domingos atrás sobre a prosperidade da alma, e falamos que prosperidade interior é o alicerce sobre o qual a prosperidade exterior, o edifício dela será construído.
A gente falou da importância de ajustar valores nesse processo. Semana passada falamos da restauração da alma. Numa perspectiva da continuidade de salvação, o espírito é regenerado, o corpo um dia será glorificado, até lá a carne é subjugada. Como que nós lidamos com a parte da alma no ser humano, que é tripartido, composto de espírito, alma e corpo? Nós falamos de um processo de restauração que se dá, como diz o Salmo 19:7, pela palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E falamos sobre a importância de mudar valores, renovar a nossa mente, né, de que a palavra de Deus tem cura para as nossas emoções, mas eu falei muito pouco, no momento específico, quando citei o livro de Tiago, sobre identidade. E aqui eu quero ampliar o conceito de identidade, ainda trabalhando questões como prosperidade da alma, restauração da alma, tudo dentro do mesmo combo. Quando nós mencionamos o texto de Tiago, que fala da pessoa que olha no espelho, eu fiz questão de mencionar, as pessoas não tinham espelho como eu e você temos. Todo mundo tem hoje em casa objeto fácil, barato, acessível, sem o qual nós nem vivemos. Aquela época não. Então o provérbio está dizendo, como na água, a maioria das pessoas, para ver o reflexo do seu rosto, precisava achar água. Você pode trocar a leitura aqui para um entendimento simples, água por espelho. Como no espelho, o rosto que você está vendo corresponde ao seu rosto que está olhando. A Bíblia diz, assim o coração reflete quem verdadeiramente a pessoa é. Ou como diz a NVI, o coração reflete quem somos nós. É por isso que a Bíblia, né, manda, entre tudo o que nós devemos guardar, temos a responsabilidade de guardar muitas coisas, mas há uma que a Bíblia destaca. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? A sequência, nós temos a explicação, porque dele procedem as fontes da vida. Se alguém quiser, por qualquer pensamento ou ideia que seja, né, contaminar um rio, ele não precisa correr todo o leito do rio tentando macular a água. É só ele ir na nascente. Se ele macular a nascente, ele maculou o rio todo. A Bíblia está dizendo, guarde seu coração, porque ali estão as nascentes. As fontes brotam dali. E se algo macular aquilo, vai macular o rio todo. Maculou o coração, macula a vida. E nós precisamos entender que identidade é algo que é definido no coração e afeta toda a nossa conduta, todo o nosso comportamento. Mas não é apenas como você se sente a respeito da vida, não é apenas como você se relaciona. Isso também afeta a questão do mundo espiritual e a maneira como nós interagimos com ele. É por isso que Provérbios 23:7 diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como eu e você nos vemos, ela acaba definindo o que nós vamos realizar, né? O que nós podemos fazer. E sim, nós precisamos nos enxergar de forma correta e apropriada. E a minha ideia aqui não é exaltar o humanismo e tentar dizer que o homem é bom por si mesmo. A Bíblia nos apresenta a verdade de um ser humano corrompido, cheio de falhas, de defeitos, mas nós precisamos, quando falamos de identidade, entender quem somos em Deus. Qual é a nossa identidade em Cristo? O que podemos ser com Ele? E é isso que muda completamente a história e a equação. Agora, quando falamos de uma autoimagem, evidente que nós precisamos entender que há parâmetros bíblicos. No livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, a Bíblia diz, ninguém pense de si além do que convém. A Bíblia está dizendo que há uma maneira de pensar sobre nós mesmos que, de acordo com a Escritura, é o que convém, é o padrão. Então nós não podemos ir além, mas também não podemos ficar aquém. Tem gente que pensa menos de si, ele se autodeprecia. E o pior é que muitos mascaram isso como humildade. Mas tem gente que também, não é só que ele pensa bem, ele está pensando demais de si. Ele já foi além. E nós já mostramos antes que quem entra nesse terreno de orgulho e presunção não está alinhado com prosperidade da alma. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O problema é que a gente acha que ser humilde é pensar quem. A gente confunde humildade com autodepreciação. Então vou repetir o conceito que eu já falei aqui dentro dessa sequência de mensagens. Se eu falar para você que eu sou humilde, você vai achar que eu sou depois que eu falei? Não. Agora, se eu falasse para você que eu sou um modelo de humildade, você vai falar, agora estragou de vez. Porque nós temos um conceito equivocado sobre humildade, né? Quem é humilde não fala de si, não fala bem de si. Agora, se o que eu e você pensamos for verdadeiro, aí vai dar ruim para Jesus.
Porque Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não só chamou de humilde, ele disse que é um modelo de humildade para mim e para você. E se isso não é ser humilde, Jesus estragou tudo. É mais fácil eu e você deduzirmos que nós estamos errados com esse conceito do que ele. C.S. Lewis, o grande escritor, explica isso de uma outra forma. Ele diz, humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Ou seja, você sai do centro, mas não precisa se autodepreciar. O mesmo Jesus que dizia isso, ele também disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, para libertar, para pregar o Evangelho. O foco não era, eu sou bom. Deus me capacitou para oferecer algo a vocês. Eu não preciso me depreciar, eu não preciso dizer que eu não tenho nada a oferecer, eu só preciso lembrar, não é de mim. Há uma unção, há uma capacitação. O mesmo Jesus dizia, eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Então ele saía do centro, mas não se depreciava. E muitas vezes, alguns de nós estamos numa reação confusa, equivocada, mascarando uma imagem errada que temos de nós mesmos com uma suposta, uma falsa modéstia que biblicamente não pode ser considerada como tal. Nós precisamos entender que quem não se vê apto a alguma coisa que Deus chama a fazer, não vai poder executá-lo, vai limitar aquilo que Deus tem. Então, por exemplo, quando o Senhor aparece a Moisés, se você for rápido de endereço, eu quero que você me acompanhe em Êxodo no capítulo 4, e o chama e o convoca para uma missão específica de libertar o povo de Israel. Êxodo capítulo 4 diz assim, verso 10, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Deus está mandando Moisés proclamar uma mensagem. O Senhor nunca fui bom de oratória, nunca me dei bem nisso, nem no passado, nem depois falasse ao teu servo. Nos últimos 3 minutos não melhorou nada ainda. Está tudo igual era. Quando ele apresenta a visão limitada de si, o que Deus responde? Verso 11. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, Senhor. Verso 12. Agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Basicamente Deus está dizendo, Moisés, o fabricante sou eu, quem tem de assistência técnica sou eu. Se você tem dificuldade de falar, eu conserto você. Em outras palavras, Deus está dizendo a Moisés, não te escolhi porque você é o bom. Eu te chamei para te capacitar. Eu quero te levar a entender que não se trata de você sozinho, se trata de você comigo. Essa é a parceria. Gente, esse é o momento. Você ouvindo uma coisa dessa de Deus, como diria o bom pregador pentecostal, para glorificar de pé a igreja. Era a hora do cada glória a Deus, aleluia, plenos pulmões. Verso 13. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro que quiseres, menos a um. Tipo, qualquer um presta, menos eu. Aqui a gente começa a perceber o como muitas vezes nós temos uma fé confusa, estranha. A gente levanta as mãos no louvor e adoração, diz que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, que Ele é grande, que não tem ninguém como Ele. Aí quando Ele diz, escolhi você, ele diz, não, o senhor não tem nem serviço de recrutamento e seleção que preste. O senhor não sabe escolher. Não, eu sei que você é ruim, mas eu vou te arrumar. Não, nem o senhor pode arrumar alguém como eu. A gente tem esse tipo de conduta. E o que nós não percebemos é que uma imagem errada, ela normalmente nos conduz a uma atitude de fé e uma forma de relacionar com Deus igualmente equivocada. O próprio Deus, quando ouve Moisés apresentar a segunda vez a desculpa, olha como ele reagiu, verso 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Se Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, e Moisés estivesse sendo humilde, a ira de Deus não tinha se acendido contra ele. Isso não é humildade. Autodepreciação não é, nunca foi, nunca será humildade. Você pode acreditar que é isso como uma forma de mascarar, mas não é. Eu gosto de uma frase, pastor Danilo Figueira de Ribeirão Preto, um grande amigo, outro pregador que eu amo, admiro, principalmente como escritor. Ele escreveu um livro sobre identidade com o seguinte tema, quem sou eu? Uma pergunta. E aí a continuação do título é uma pergunta a ser respondida na presença do grande eu sou. Esse jogo de palavras que ele fez, ele baseou na declaração que nós encontramos lá no capítulo 3. Quando
o Senhor chama Moisés, né? O capítulo 4 é uma continuação da conversa da sarça. No capítulo 3, quando Deus chama Moisés, uma das primeiras reações dele está no verso 11 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? No meio de toda essa resposta, Deus diz: eu vou estar com você, vocês vão ter certos sinais. Mas Moisés diz: quando eu falar que o Deus meus pais enviou, qual o nome dele? O cara acabou de perguntar: quem sou eu? Qual foi a resposta de Deus? Verso 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. O quem sou eu é uma pergunta para ser respondida na presença do grande eu sou. A nossa identidade, estamos falando do povo de Deus, ela está intimamente ligada e associada ao que nós somos em Deus. Daniel 11:32 diz: o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Aquilo que fazemos, realização, né? Aquilo que eu e você pensamos de nós mesmos, ser forte, o nosso conceito, tudo depende da revelação de Deus que nós temos. Então, eu não estou falando apenas de você ir para o espelho e praticar um momento de autoempoderamento. Você é o cara, você é lindo, você é forte, você é inteligente, né? Muito mais do que isso, nós precisamos entender o que é que Deus está dizendo a respeito de mim e de você. E construir corretamente. Porque, gente, é do ser humano essa coisa de valorizar as imperfeições. Jeremias capítulo 1, verso 4. Quando Deus chama o profeta, ele age exatamente da mesma forma que Moisés. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Isso aqui é outra coisa que você ouvir direto de Deus. Não alguém que chegou e falou: olha, eu acho, parece que Deus está mandando eu falar isso para você. Outra é você ouvir a voz do próprio Deus. Essa aqui é outra fase que a gente diria para glorificar de pé. Qual a resposta de Jeremias? Verso 6. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Deus está dizendo: antes de você nascer, eu já te conheci, eu tinha planos a seu respeito. Quando você estava no ventre da sua mãe, você era só um feto, eu te consagrei profeta. Deus está dizendo: você já era profeta antes de nascer. Um feto profeta me fez apelidar Jeremias de um profeta nessa época. Quando ele nasceu e deu o primeiro chorinho, já era profético. Quando ele está aprendendo as primeiras palavras, já tem carga profética. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele diz: não passo de um menino, de uma criança, a palavra ali é menino, não é o bebê recém-nascido, nem a criança que já fala alguma coisa, mas não articula bem. Ele só não tem a linguagem de adulto. No momento que ele apresenta a desculpa, eu não sei falar, o que é que Deus diz para ele? Que lindo, Jeremias, sua humildade me toca, me impressiona. Como eu queria que todo mundo fosse como você. É isso? Não. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não diga, não passe de uma criança. Porque a todos a quem eu enviar você irá. Tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 9. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Em outras palavras, Deus está dizendo para Jeremias: você acha que eu fui atrás de você porque tu era bom orador, mané? Ele está dizendo: é a minha palavra, é a minha capacitação. Nunca as coisas disseram respeito a você. Pare de se ver sozinho. Deus está dizendo: sou eu que te capacito. Então, quando falamos dessa capacitação, a gente não acha que nós somos mais do que somos sozinhos, mas a gente também não se acha no meio do caminho. A gente mencionou, quando falou da prosperidade da alma, que Uzias, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem gente que a hora que prospera, tira Deus da equação. Eu sou o cara. É a hora que o Nabucodonosor olha e fala: essa é a Babilônia que eu construí, né? E não se existe crédito para aquilo que Deus fez. Não é disso que nós estamos falando. Isso é pensar além do que convém. Você não é o bonzão, mas você não está confinado às suas limitações. Qual é o lugar onde eu e você conseguimos compreender onde essas coisas se unem? Porque, gente, tem gente pensando em cima do que convém também. Vamos e convenhamos, e não é de hoje. Em Apocalipse 2, na carta ao anjo da igreja de Éfeso, o Senhor fala: puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, o senhor acha que existe apóstolo além dos 12? Falei: se não houvesse, o povo não tinha botado a prova. Era só saber que não era dos 12 e não colocava. Efésios 4 diz que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos têm que ser aperfeiçoados? Para a obra do ministério. Aí o texto dá o prazo de validade: até que Deus pôs apóstolo para aperfeiçoar, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Já chegamos lá? Não. Então o prazo de validade não expirou.
Evidente que o dom apostólico ainda é para hoje. Agora, uma coisa é reconhecer que isso ainda continua. A outra é achar que só porque alguém diz que é, realmente seja. E tem gente se dizendo sem ser. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser apóstolo, eu não te botei nesse lugar. Você se botou, você está mentindo, você não é. Então quando falamos de identidade, tudo parte do quê? Do que Deus diz. Deus me chamou para isso, eu posso concordar com Deus. Deus não chamou, eu não invento. Mas também tudo aquilo que Deus falou a meu respeito, eu também não diminuo. Eu só não preciso aumentar. Então nós temos um comportamento em Paulo. Eu falei que o propósito dos ministérios colocados na igreja não é fazer todo o trabalho, né? Aqui no Paraná, a gente há muito tempo atrás, uma frase que já não é tão usada, para falar do paranaense que rompeu, que funcionou, que deu orgulho, gente que faz, né? Eu digo que nós não somos gente que faz, nós somos gente que faz os outros fazerem. Nós equipamos o corpo de Cristo. A obra do ministério é feita por todo mundo, não apenas por nós. E aí, quando nós estamos encorajando as pessoas, você tem que ganhar uma, você tem que cuidar delas. Eu lembro logo aqui, no início da nossa igreja em Curitiba, eu dando um gás no irmão, dizendo, meu querido, você pode ser um líder de célula, né? Nós queremos trabalhar você, nós queremos preparar. Não, pastor, eu não tenho condições. Não, querido, não é sua condição, é Deus. Por mais que eu tenha... E teve uma hora que ele foi se irritando. Teve uma hora que ele estendeu a mão para mim e falou, para, pastor, o senhor ainda não entendeu. Eu só sou a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. Até hoje estou tentando entender a equação. Eu pensei, a mosca não é boa, o cocô do cavalo também não, o cavalo do bandido ainda piorou, né? Mas de qualquer forma, as pessoas falam isso achando que estão sendo humildes. Isso não tem a ver com humildade. O Jeremias está lá dizendo, eu só sou uma criança. Deus diz, não diga isso. É quase como Deus dissesse, e você acha que eu não sei o que você é? Você acha que eu não sei escolher? Você acha que eu não tenho condição de capacitar quem eu escolho? Quando a gente se deprecia, principalmente diante do contexto da vida cristã, do que Deus nos chamou para ser e fazer, nós estamos, na verdade, depreciando Ele. Agora, não precisamos também ir além. Em 2 Coríntios 10:13, Paulo disse que ele não iria além dos limites que Deus estabeleceu para o seu ministério. Mas Paulo não tinha essa desculpa. Eu e você precisamos entender que nós não somos o resultado da nossa história. O que você foi antes da conversão é uma coisa. Quando a graça de Deus entrou na sua vida, muda tudo. E eu e você precisamos entender quem define nossa identidade. É Deus pela sua graça, não é a nossa história. Aliás, vamos ver o que Paulo escreveu sobre isso? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 9, Paulo fala algo que, se você ler sozinho, parece até aquele irmão que falou que era só a mosca que pousou no cocô do cavalo do bandido. E diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Separa aqui, é uma tragédia. Paulo está dizendo, não, eu sou ninguém. Não merecia estar aqui, né? Meu passado me condena, eu realmente persegui a igreja. E o que ele está falando é verdade. Mas ele não para aí. Olha o verso 10, sequência. Mas, anos atrás eu preguei uma mensagem chamada o fator mas. Eu gosto quando a Bíblia fala uma declaração, depois entra por mas. Ou seja, isso aqui é verdade. Mas tem algo que foi acrescido e mudou essa história. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. O que eu e você somos não é definido pela nossa história, é definido pela manifestação da graça de Deus na nossa vida, ponto final. Aí o cara que diz eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno, diz assim, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Há duas maneiras de você entender Paulo dizendo trabalhei mais do que eles. Uma, você imaginar uma tabela de pontuação dos times, como no campeonato brasileiro, aquela de ponto corrido. Então Paulo estaria dizendo, eu estou liderando o campeonato, estou nas cabeças, na liderança. Não sei porque na minha cabeça imagino Pedro em segundo, João em terceiro. Não sei de onde saiu isso, mas cada vez que eu falo a lista eu consigo ver Paulo, Pedro e João. Agora, há uma outra maneira de entender isso, e particularmente eu creio que ele está falando da segunda. Paulo estaria falando, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Você pode juntar os 12 apóstolos do Cordeiro e juntos eles não fizeram o que eu fiz. E não é difícil entender isso. É só ler o livro de Atos e olhar para a história. Enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar os judeus, não só de Israel, mas da dispersão, Paulo com a sua equipe ganhou o resto do mundo para Deus. Ou seja, ele está dizendo, não importa se lá atrás eu persegui a igreja. Quando a graça de Deus entrou, ela mudou, ela me redefiniu, ela resetou. Eu entendi a minha identidade nele e eu não estou preso à minha história. Eu pude fazer mais.
Agora, se alguém pode fazer mais quando entende a sua identidade em Deus, saiba que não fará tanto quando não entende. Porque o povo que conhece o seu Deus, se vê nele, é que será forte e fará proezas. Então é evidente que nós temos que reconhecer o poder dessa autoimagem, não podemos flertar com esses extremos e precisamos definir o quê? A nossa identidade a partir do que Deus diz. Então não é o que eu e você gostaríamos. Não é simplesmente ficar olhando para o espelho todo dia para dizer você é bom. Isso é mero humanismo, e quem está pregando dessa forma, eu digo que esse evangelho já ficou antropocêntrico. Mas por outro lado, eu e você precisamos entender que o Deus que não mente e falou algo a meu e a seu respeito, ele tem razão. E quando nós falamos de identidade, eu gosto de dizer que eu não sou o que eu acho que eu não sou o que os outros dizem que eu sou o que Deus diz que eu sou. Se ele não pode mentir, fala algo a meu respeito, ponto final. Então vamos voltar para Tiago capítulo 1, o texto que nós citamos em um dos tópicos da semana passada, versos 22 a 25, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É semelhante ao homem que se contempla num espelho. A palavra de Deus é um espelho. Ela mostra quem somos. Quando você tem pouco contato com o espelho, você não consegue lembrar do que viu. Eu contei uma história semana passada, falando de uma época na adolescência. Um dia eu estava andando na rua e me deu uma crise, não lembrava meu rosto. Mas eu posso contar uma outra, de uma época que a gente já lidava com o espelho todo dia. Acordava, ia lá lavar o rosto, escovar os dentes, me via todo dia. Mas isso foi na virada de 2007 para 2008. Nós fizemos, logo no início da igreja aqui, um voto, os pastores, e todo mundo naquele voto de consagração raspou a cabeça. E quem tinha raspou a barba. Alguns chamaram do voto de feiura, porque ficou uma coisa terrível. Uma coisa é você ver um desse jeito, mas a outra todo mundo aparecer desse jeito, né? Num segundo momento que eu fiz isso, pra você ter uma ideia, fui buscar meus filhos na escola. Eles nunca tinham me visto nem sem barba, nem sem cabelo. Os dois passaram direto por mim, não me reconheceram. Quando eu chamava, eles olhavam tipo assim, a voz bate, mas o que é isso que eu estou olhando? Mas uma coisa é alguém que está vendo a primeira vez. Gente, eu passei pelo menos uma semana levando susto na frente do espelho. Eu acordava aqui, porque aquilo não batia com o que eu lembrava, não era o que eu estava acostumado a ver. Agora, quando a Bíblia diz, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, considera, gasta tempo, está prestando atenção, visualizando exatamente o que está vendo no espelho, não vai esquecer de quem é. O problema de alguns de nós temos pouco tempo no espelho. Às vezes a gente sai de um culto com o coração cheio de fé, vou voar, é isso mesmo, eu e Deus, nós somos a maioria. Lá no meio da semana a gente já esqueceu de tudo. Agora, nós precisamos de tempo com a palavra e permitir que aquilo que Deus diga seja o que de fato nos defina. Em Amós 3:3 a Bíblia diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Se você quer andar com Deus, tem que estar de acordo com Deus. Você tem que pensar sobre você, o que Deus pensa sobre você. Você tem que falar sobre você, o que Deus fala sobre você. Não é tão difícil de entender, gente. Aliás, tudo aquilo que pensamos, quando somos moldados por Deus a pensar corretamente, Ele também nos manda não apenas nos ver dessa forma, Ele nos manda falar. Porque a fé tem uma visão. A Bíblia diz, Moisés ficou firme como quem veio o invisível. Às vezes ela não olha para a circunstância, ela olha porque Deus falou, mas tem uma visão. Mas a fé também tem uma confissão. Em Romanos 10, Paulo diz, se no teu coração creres e com a tua boca confessares. A fé, ela tem uma confissão. Eu vejo muito pregador hoje em dia criticando, porque isso foi levado a alguns extremos no meio de alguns grupos, a confissão positiva. Como se a Bíblia não falasse nada sobre isso. Eu digo, se você quer confrontar o fato de alguém ter feito a coisa certa do jeito errado, explique para não fazer do jeito errado. Mas não leve as pessoas a achar que elas têm que deixar de fazer a coisa certa. Quando Jesus está falando sobre jejum e diz para os discípulos, não jejuem como jejuos hipócritas, ou seja, não façam do jeito dele, mas vocês vão fazer do jeito certo. E confissão, gente, é algo bíblico. Abre comigo no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5. Aqui Deus
está falando sobre avareza, o contexto, e a importância do contentamento. Mas ele vai nos ensinar um princípio. Hebreus 13, 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Porque Deus disse, guarde essa frase, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Isso é uma citação tanto do livro de Deuteronômio como do livro de Josué. Deus disse, está lá na escritura, Deus falou mesmo. Versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente. Agora vem a citação de outro texto bíblico. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Uma provável situação ao Salmo 118, verso 6. Porque Deus disse, assim afirmamos confiantemente. Repita comigo. Porque Deus disse, nós afirmamos com confiança. Ou seja, a gente repete, a gente declara, a gente confessa o que Deus tem falado a nosso respeito. Isso é parte da expressão de fé. Então nós não mudamos apenas a maneira como nos vemos interiormente, nós precisamos mudar a nossa fala. E tem muita gente que, em vez de estar alinhado com a palavra, está alinhado à sua história, ao seu passado. Quando eu era garoto, eu passei na frente de um circo e vi um elefante no intervalo dos shows, né, que estava preso numa corrente. Aquela corrente prendia a sua pata e estava preso no chão. Mas eu lembro que eu parei para ficar medindo o tamanho daquele elefante. Pensei, se realmente quiser, ele arrebenta essa corrente. Ela não segura ele. Esses bichos com a tromba arrancam árvores tão profundamente enraizadas que às vezes alguns tratores vão ter dificuldade de puxar. Se encostar numa parede dessa, para se encostar, ele pode derrubá-la. Eu pensei, aquela corrente não deve ser tão forte, talvez ele não saiba disso. Quando eu comentei isso com um amigo que estava do lado, ele falou, tem uma história que dizem que esses elefantes são capturados ainda filhotes, e já começa todo o processo de treinamento, e que amarram ele com, né, uma corda, essa corda fica presa numa estaca de madeira fincada no chão de terra. Mas quando ele é filhote, ele não tem força para escapar, e ele tenta, e chega uma hora que ele se dá por vencido, e ele assimila uma imagem interior, um condicionamento interior. Esse negócio que prende a minha pata é mais forte que eu. O elefante cresce, se torna mais forte do que o prende, mas não vai tentar mais. Honestamente, se você fizer uma pesquisa, não há muito dado científico para comprovar isso. Mas nas décadas de 60 e 70, esse conceito que é chamado de aprendizagem por desamparo foi estudado por Martin Seligman. E basicamente a conclusão dele, né, com muitos experimentos, principalmente com animais, o cachorro vai tentar escapar do lugar que está preso, leva um choque, chega uma hora, a porta está aberta, por medo do choque ele não sai mais. Não tem mais o empecilho que tinha antes. Mas ele passa a, de alguma forma, ficar preso por aquela imagem que tinha. Então, a conclusão dele foi que animais, e até mesmo humanos, podem parar de tentar escapar de situações difíceis, mesmo quando a saída passa a existir, porque aprenderam que tentar não funciona. E alguns de nós éramos assim. Antes da conversão, a gente era aquele filhotinho sem força. E a gente tentou vencer algumas coisas. Às vezes, novo convertido, sem entender com clareza nossa identidade, os recursos, nós tentamos vencer algumas coisas que não conseguimos. E de alguma forma, a gente assimila um modo de vida cristã medíocre. Não tem jeito. Essas coisas vão nos prender sempre. Gente, nós precisamos mudar a maneira de enxergar. E começar a olhar com a perspectiva de Deus. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Sabe, na minha adolescência eu fiz uma lista. Eu fui muito influenciado no ensino prático da fé por Kenneth Reagan. E ele tinha uma frase que eu não sei se é dele, se ele ouviu de alguém, mas essa frase foi muito popularizada no mundo, né, que resume muito essa compreensão da identidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Ponto final, simples assim. O que Deus falou, se não pode ser crido uma parte, não deveria ser crida nenhuma. Então nós precisamos levar a sério. E naquela época onde eu via muitos dos meus amigos adolescentes com aquelas crises de identidade, com um monte de complexo, eu tinha uma lista de versículos. Na época eu não sabia tudo de cor, eu fui, enquanto lia, fui anotando. E ainda tenho essa lista aqui. Ela resume o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso na perspectiva bíblica. Eu quero lê-la para você. Eu vou pular a citação de cada versículo no final de cada frase para não truncar, né,
as declarações aqui, mas cada frase aqui é extraída de um versículo da Bíblia. O que eu sou? Sou uma nova criatura, criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Sou rei e sacerdote para Deus o Pai. Sou a justiça de Deus em Cristo. Sou cabeça e não cauda, estou sempre por cima e não por baixo. Sou abençoado em todas as coisas. E onde ponho a mão, a prosperidade, porque ouço e obedeço o Senhor. Sou santificado em Cristo, sou mais do que vencedor. Sou sal da terra e luz do mundo. Sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sou morada de Deus no Espírito, santuário de Deus. Sou forte porque o Senhor é a força da minha vida e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus, precioso aos seus olhos. Sou perdoado e livre de toda a condenação, do domínio do pecado, de toda a maldição. Sou livre do poder do diabo, pois fui transportado do reino das trevas para o reino de luz. Sou curado pelas pisaduras de Jesus. Sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Isso me fez tanto bem, não só mental e emocionalmente, espiritualmente, que eu joguei pesado com meus filhos. Volta e meia, eu dava um susto neles, pegava assim do nada. Quem você pensa que é? Eu lembro de vezes que eles achavam que era uma bronca. Não fiz nada, não estou perguntando isso. Quem você pensa que é? Aí já abriam um sorriso. Eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. E começavam a falar daquilo que era em Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu tive um privilégio, talvez alguns de vocês não tiveram. Pais que fizeram boas afirmações. Boas afirmações de encorajamento. Meu pai dizia que o fato de ter colocado meu nome, Luciano, que vem da raiz da palavra iluminado, é porque ele cria que eu ia entender a palavra, que eu ia proclamar a palavra, que eu iria mais longe do que ele. É ótimo quando você tem pais que te empurram. Mas deixa eu te dizer, se você, diferente de mim, não teve, meu pai não teve. O pai dele suicidou, ele era garoto, né? Veio de uma família disfuncional. Então você precisa deixar que o Pai Celeste defina quem você é. Davi, quando Samuel vai na casa dele para ungir um dos filhos de Jessé, não foi nem chamado para o banquete. O único filho que ficou de fora. Nem o pai acreditava que Deus podia chamar. Quando está lá diante da cena do gigante, começa a fazer perguntas, seus irmãos vêm brigar com ele, né? Porque não acreditam naquilo que pode acontecer. O próprio Saul falou, tu é meio pequenininho, não cabe na minha armadura, não tem experiência nenhuma de guerra. O Davi para ele disse, pergunta para o leão e para o urso que vieram pegar minhas ovelhas. Como que Deus os entregou na minha mão? Davi não era o cara que se achava. Ele está falando de Deus. Quando ele enfrenta o gigante e diz, você vem contra mim com espada, com lança e escudo. Ele não diz, eu vou contra você com afundo. Eu já vi gente falando, o menino sabia que era bom na mira. Eu falei, sabia? Pegou 5 pedras. Se tivesse tão confiado na mira, pegava uma só. Mas ele diz, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que Davi dizia? E daí que ninguém acredita em mim? O que eu preciso é que ele acredite. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E tinha alguma percepção, né, do que Deus o chamara para fazer. Você olha os seus salmos, ele unge minhas mãos para a guerra. Ele faz os meus pés velozes como os da costa. Com ele salto muralhas. É esse entendimento do que nós somos nele que muda tudo. Porque, gente, qualquer tentativa de dizer que você é alguma coisa que Deus não falou é só pensamento positivo. De onde vem a fé? A fé vem do que Deus disse. Eu já contei essa história aqui quando falávamos de fé. Um dia era garoto, estou para entrar em casa, ainda lembro exatamente a imagem, na porta, do lado de fora para entrar. E eu pergunto para minha mãe, aquele negócio foi falado na igreja hoje que tudo é possível que crer. É verdade, sim, mas é tudo mesmo? Claro, meu filho. Eu falei, então se eu acreditar que eu posso voar, eu posso voar? Mamãe já engasgou. Então, eu pensei, nem ela acredita que é tudo. Mas eu fiquei nesse dilema há muito tempo, é tudo ou não é tudo? A verdade é que tudo possível é o que crê. A pergunta é como você tem fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se Deus tivesse dito na Bíblia que a gente poderia voar, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Não tem nada lá. Se ele me der uma palavra pessoal, como ele falou com muitos, eu ainda posso exercer fé. Agora, se ele não falou, a gente não inventa. Porque de vez em quando chegam uns irmãos assim para mim do nada e dizem, não pastor, eu estou crendo para comprar uma Ferrari. Falei, baseado no que você está crendo? Não, porque eu quero. Falei, a fé não é um botão que você aperta e diz o que eu quero materializa. Se fosse assim, meu amigo, o mundo estaria bem melhorzinho do que está. E muitas vezes nós estamos usando fé até para mascarar
ganância, algumas coisas, algumas presunções que não estão alinhadas. A fé vem do que Deus diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Tenho tudo que pertence ao Pai. Me permita continuar a lista. 1 Coríntios 3, 21. Não, eu vou pular a referência. Pois sou filho e herdeiro. Tenho autoridade sobre todo o poder do diabo em nome de Jesus. Tenho perdão dos meus pecados. Já não há condenação para a minha vida. Tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chega à minha tenda. Tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação na palavra de Deus, na pessoa do Espírito Santo que em mim habita. Tenho pés de cosse e ando nos meus lugares altos. Tenho poder para testemunhar pelo Espírito de Deus, para expulsar demônios, curar enfermos em nome de Jesus. Tenho as minhas orações ouvidas, porque os ouvidos do Senhor estão atentos às minhas súplicas e elas muito podem por sua eficácia. Tenho vitória em todas as áreas da minha vida por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. Tenho liberdade no Espírito Santo. Tenho vida em abundância. Tenho o amor de Deus que é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho a força do Senhor. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E quando você olha essa lista de declarações, não significa que nós ignoramos uma realidade sem Deus. Significa que a gente escolhe não viver naquele lugar sem Deus. O que eu posso? Posso reinar em vida. Posso orar pelos enfermos e oprimidos, testemunhar com poder, exercer autoridade sobre demônios e circunstâncias, pisar em serpentes e escorpiões e nada me fará dano algum. Posso amar e perdoar porque o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito. Posso em tudo dar graças. Posso viver feliz em toda e qualquer circunstância e suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ligar e desligar na terra em concordância com outros, será ligado e desligado no céu. Posso andar em plena vitória. Posso pedir o que quiser segundo a palavra de Deus e me será feito. Posso viver na bênção, posso transbordar de alegria em meio à tribulação, posso vencer a tentação. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Agora, pastor, é só repetir como um papagaio? Não. Nós cremos no que Deus falou. Mas se você passa a falar o que Deus disse, ainda que sua fé não esteja firme, a exposição a essa palavra que você está ouvindo e declarando também vai fortalecer a fé do seu coração. Só para que a gente entenda a importância do discurso correto, eu termino chamando você para dar uma olhadinha comigo no livro de Joel, no capítulo 3. E aqui eu encerro, versos 9 e 10. Deus diz: proclame isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Deus está chamando o povo para a guerra. O exército não está pronto, não foi treinado. A convocação é de improviso. Nós sabemos disso porque eles não têm arma. Olha o verso 10. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lança. O povo não tem treinamento, não tem armamento. O que você acha? Convocado de última hora, sem nenhuma estrutura para a batalha. Que eles vão pensar: nós vamos ganhar toda a guerra que surgir pela frente. Aí a frase final do verso 10. Deus diz assim: e diga ao fraco: eu sou forte. Você pode repetir isso comigo? E diga o fraco: eu sou forte. Gente, o que Deus está fazendo? Está mandando a pessoa mentir? Deus não nos faria mentir. Mas já vi pregador de fé empolgado dizer: para dizer que você é fraco, porque você não é fraco. Deus disse que você é forte. Eu falei: não, Deus mandou eu dizer que sou forte, mas Ele me chamou de fraco. Diga o fraco. É o fraco que vai dizer que é forte. Então Deus está reconhecendo que nós somos fracos. Aliás, sem Ele é o que nós somos: fraco, fraquinho, fracote. Chama como você quiser. Mas Deus está dizendo: isso é o que você é sozinho. Quando eu te convoco para a minha guerra, quando você é alistado no meu exército, você não está mais sozinho. Você não luta com seus recursos. Você está comigo. E sua fraqueza no oceano da minha grandeza, ela desaparece. Então muda o seu discurso. Se vai lutar comigo, você é forte. Então é essa a capacidade de nos ver nele. Agora, a gente se vê diferente, a gente fala de forma diferente. Quem está entendendo? Então nós precisamos mudar nossa visão, mudar o nosso discurso, porque no final das contas, você é o que você vê. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando?
Talvez você passou o treinamento de uma vida de gente dizendo: você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai vencer, você nunca vai ser bem sucedido. Preste atenção, você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode fazer. Aqueles 10 espias dizem: não tem jeito. Nós somos gafanhotos diante desses gigantes. Não tem jeito. Eu digo: então não entra mesmo. O Caleb está lá dizendo: ausentou-se deles sua segurança, nós vamos consumi-los como pão. Gente, com mais de 80 anos de idade, entra na terra e já chega intimando Josué: eu quero aquele monte, aquele mais alto, aquele mais difícil que assustou todo mundo. E diz: minha força para guerrear é a mesma desde aquela época. Porque diz: eu não vou brigar só na força do braço. Talvez a contratura muscular na hora de segurar a espada e dar o golpe não tenha a mesma força. Mas, meu amigo, a unção, a capacidade de crer numa intervenção sobrenatural é a mesma. Me dá um monte. Eu e você podemos escolher nos ver diferente, não nos achando melhores sozinhos, mas entendendo quem somos em Deus, os recursos que temos nele. Gente, isso muda completamente as coisas. Eu vi muita gente que recebeu um chamado muito parecido com o meu e nunca avançou, porque ficava como Moisés: envia outro. Eu dizia para Deus: me bota no lugar desses que não quer, eu quero, eu estou dentro. Vocês estão abrindo mão da vez, eu entro, eu aceito qualquer um. Eu vi muita gente ficar para trás. Eu e você não precisamos enterrar o que Deus nos prometeu, o que Ele nos chamou para fazer, porque estamos nos enxergando de forma errada. Ah, pastor, mas foi uma vida de treinamento errado. É por isso que agora nós precisamos de restauração da nossa mente. Mudar, entre outras coisas, a forma como nós nos vemos. E quando essa identidade é alinhada, meu amigo, nós vamos ver que não é só algo psicológico, mental, emocional. Isso se relaciona com o mundo espiritual, com a expressão da nossa fé. Que Deus nos ajude a entender e corresponder devidamente. Eu vou soltar essa lista para que pelos líderes de célula elas cheguem para vocês na semana. Se você quiser ler esses versículos, se você quiser fazer esse tipo de declarações, você pode fazer sua própria lista. Eu poderia hoje fazer uma lista bem mais completa, mas eu gosto de lembrar de como tudo começou. Com aquele pouco que enxerguei já foi o suficiente para me revolucionar. O entendimento do que era o chamado de Deus, da importância aos olhos do Senhor, foi tão impactante na minha vida, que enquanto a maioria dos adolescentes estava lá cheio de complexo, eu não conseguia ter isso. Eu dizia: cara, Deus me enxergou, Deus me achou, Deus me chamou. O resto não importa. Saul foi um cara que fez muita coisa errada, mas ele tem um exemplo que você pode imitar. Quando ele foi ungido rei, tem muita gente que celebra, dá presente, mas tem os que ficam falando mal. A Bíblia diz que para esses, Saul se fez de surdo. Tipo quando a gente brinca aqui, fala para o irmão ao seu lado: deixa Deus te usar, me dá um livro de presentes, finge que não ouve. Foi isso que ele fez. Então, quando as pessoas falarem algo que não tem nada a ver com o que Deus te chamou e falou a seu respeito, se faça de surdo. O que importa é o que Deus disse. E se Deus falou, está falado. Ponto final. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar e por aqueles que nos acompanham pela internet, ao vivo ou posteriormente por meio de uma gravação. Eu oro que nesse momento em que oram comigo, que o Espírito de Deus os envolva. Senhor, muito mais do que um encorajamento meramente humano, natural, emocional, nós oramos por aquela faísca de ignição que só o Teu Espírito pode acender. A fé que nasce de ouvir e de receber a Tua palavra. Ó Deus, aquela graça que nos acompanha para nos orientar na aplicação prática, na correspondência à Tua palavra. Nós clamamos pelos recursos do céu, para que aquilo que foi ouvido não caia no esquecimento, mas entre no lugar, ó Deus, naquele terreno da prática da nossa vida, da nossa conduta, que possamos de fato gastar tempo suficiente diante do espelho da Tua palavra, para entender quem somos aos Teus olhos, para entender o que temos, o que podemos. E Pai, nós oramos por uma mudança completa e profunda dessa percepção de identidade pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém.